Olá pessoal, bom dia a todos, muita paz, muita luz a todos, namastê. Bom, hoje nós vamos falar o que o governo americano sabe, ok? Sobre o fenômeno OVNI. Como que ele lidou com este fenômeno OVNI durante estes 70 anos de história ufológica? Está dando 73 anos, 74 anos. Porque a gente considera o ano zero, né, da chamada Era Moderna dos Discos Voadores, junho de 1947. Alright? Inclusive é quase nessa data, né, Carlão? Acho que 13 e 12 de junho, a aparição da primeira onda ufológica nos Estados Unidos, no Monte Rainier, lá do Tenente Mantle, né? Pode procurar aí, né? Então essa data de hoje aqui, 14, 13, uma coisa assim, se eu não me lembro, é junho de 47. Então hoje, nessa época, estaria fazendo, né, 74 anos, né, da história do fenômeno UFO, da Era Moderna. Bom, eu quero relatar para vocês aqui o seguinte, né, para a gente poder entender. Então, quando o fenômeno então, UFO. A palavra UFO em inglês significa, na tradução, né, Unidentified Flying Object. Então, objeto voador não identificado. Certo? No Brasil, disco voador. Né? Aqui na Argentina, em toda a língua castellana, é platillos volantes. Platillos volantes, algo assim. É interessante, né? Então, o fenômeno OVNI, presta atenção. Primeiro, ele foi um fenômeno mundial. Então é muito importante que vocês entendam que o fenômeno OVNI não foi um fenômeno só para a Força Aérea, só para militares. Você tá entendendo? Ele é um fenômeno que atingiu o planeta todo. Todas as classes sociais, todas as manifestações, era para todo mundo ver. Nós tivemos uma manifestação de UFO em Washington. Mais de 2 horas, aviões caça perseguindo luzes no céu de Washington, e todo mundo vendo, todo mundo acordado, em pânico com aquele negócio lá, porque tocou alarme de bombardeio, de ataque aéreo sobre Washington. Certo? Você conhece a história, Rodolfo? Então, o General Shoa conta uma história, o General Shoa, que ele foi numa formatura da Escola Superior de Guerra, certo? De uma turma da Escola Superior de Guerra, da ESG, na década de, se não me engano, era 60 e pouco, tá? E a Embaixada dos Estados Unidos, naquela época, ofereceu um jantar para todos os formandos na ESG, tá? E foram tudo para a embaixada. General com a esposa dele, tudo, porque o general já era general, ele já tinha feito o curso, ele foi lá como convidado especial, aquela coisa toda, né? E ele vai. Terminado o jantar, presta bem atenção, o embaixador convida todos para um salão, um anfiteatro, todo mundo senta, ele apaga a luz e projeta, segundo o general Shoa, 50 minutos desse show de UFOs sobre a cidade de Washington. Ok? Agora eu pergunto, o que os militares sabem? E por que ele fez aquilo? O Brasil tinha uma união. Então todo fenômeno que acontecia aqui, ia para o arquivo americano. Todos os arquivos que a Força Aérea Brasileira, que os militares brasileiros pegavam, ia para os americanos. O General Shoa contou um outro caso. O General Shoa disse que ele estava de plantão numa base militar perto de Brasília.
De repente, eles recebem um chamado telefônico, né? O cara que recebeu o chamado lá corre para o general, general, está acontecendo isso, ó. Tem uma cidade aqui que estão pedindo, pelo amor de Deus, para a gente ir lá, porque tem umas luzes muito estranhas no céu, o pessoal está muito assustado e não sabe o que fazer. A própria polícia militar, a cidade era pequena, sabe? Eles estão tudo assustados, pedindo para a gente ir lá. Né? E o general adorava isso, né? Falou, puta que pariu, vamos já catar a tropa dele, juntou todo mundo, foi de jipe, chegou lá na cidade. Presta atenção. Ele disse assim que 20 minutos depois que eles estavam lá, 4 helicópteros da Força Aérea Americana desceu no lugar. Com tudo, pessoal especializado, tudo tal, falando inglês, meio português, tal, para investigar o fenômeno, aquela coisa toda. O general falou assim, porra, de onde esses caras vieram? Onde estavam esses helicópteros? Eu sou general que não sei porra nenhuma desses caras. Ele foi, a hora que ele voltou, ele foi brigar com o chefe dele. Ele falou, mas escuta aqui, quem que era aqueles caras lá? De ordem de que esses americanos entraram no Brasil, espaço aéreo brasileiro, foram lá, entraram, passaram por cima da gente? Tinha dentro do Brasil, e tem até hoje, bases americanas secretas, com agente americano, com militar americano. E tinha um acordo já com o governo brasileiro. Qualquer fenômeno ufológico, eles eram avisados primeiro. E eles chegavam lá em minutos para investigar o fato. Então eu quero que vocês entendam que, 2, a Força Aérea Americana, não vou nem colocar Força Aérea em si, mas geralmente é porque, como o fenômeno é um fenômeno aéreo, então quem cuidava de fenômenos aéreos era a Força Aérea Americana. A Força Aérea Americana como é que é em inglês? É o US Army mesmo? Ou tem uma sigla da Força Aérea? Air Force. Isso. Air, é assim que escreve? Force. É engraçado, né, Rodolfo, você que sabe disso, mais do que eu, né? Existe general na Força Aérea lá, né? Aqui no Brasil não tem general. Aqui é brigadeiro. Mas o americano tem general na Força Aérea. É praticamente acho que é a mesma graduação, né, do Exército, os nomes. Aqui no Brasil é diferente, né? Aqui no Brasil é diferente. Bom, então, eu quero que vocês entendam que eles eram os mais interessados por esse fenômeno. Ok? Então, não se iludam. Os militares, as autoridades americanas eram as mais interessadas por este fenômeno que acontecia no mundo todo. Vocês que assistiram o projeto Blue Book, que assistiram tudo, há uma coisa muito interessante. Tá? Então, eu vou fazer uma afirmação aqui, né, de alguém que tem informação por trás dos panos, não pela frente do pano. Então, a Força Aérea nunca vai me enganar, nunca vai fazer eu acreditar naquilo que eu não quero acreditar, porque eu tenho informação do outro lado. Certo? Quem fazia todas aquelas ondas, toda aquela pressão, era esse grupo que está aqui do nosso lado. Entendeu? Então, o governo americano, e qualquer governo no mundo, né, não é um governo unido. Nunca foi. Dentro do próprio exército, dentro das próprias forças armadas, eles não são unidos. Tá? Existem ideologias diferentes dentro do próprio exército, existem ideologias dentro do governo. Também porque tem aqui direita e esquerda, uma puta briga, um quer matar o outro para subir ao poder. Nas Forças Armadas é a mesma coisa. E, não sei se vocês sabem, existe um fato importante que essa palavra aqui, ó,
informação é poder. Se você tem informação, se você sabe, você tem poder. Né? É igual esses caras aí, né? Por que vocês acham que o STF não julga nenhum caso de político? Não manda nenhum político para a cadeia. É muito raro. Porque todos têm o rabo preso. E por que ninguém tira o STF de lá? Por que o Senado não vão julgar os ministros do STF? Porque está todo mundo com o rabo preso. Ah, é? Você vai me julgar? É. Amanhã mesmo está você na cadeia. Porque está aqui seu caso aqui, ó. Então, vocês estão entendendo como é que funciona? Um lava a mão do outro, entendeu? No fundo, todo mundo é bandido. Aquela história da máfia, né? A puta máfia desgraçada. Um tem o rabo preso com o outro. Então, um não julga o outro, porque senão os caras vão lá também. Você também, ó, foi colocado aí, de favor. Você não viu o Cabral? O Cabral está falando assim, ó. Se eu delatar tudo que eu sei, o STF inteiro cai. Cai todo mundo no governo. Ele começou a delatar. Sabe que a primeira coisa que o STF fez? Anulou totalmente a delação premiada dele. Não, isso aqui não serve, está sob código de canto. E o Lula também. Por que sortaram o Lula? Porque o Lula sabe, ele colocou todo mundo lá. Então, se ele for preso, ele leva todo mundo com ele. Ele fala assim, eu levo todo mundo comigo. Então, você está de sortar eu aí. É assim que funciona. E nos Estados Unidos não é diferente. Então, dentro do governo americano, existiam vários grupos independentes estudando o fenômeno UFO. E eles não trocavam informação entre si. Porque cada grupo que queria ter informação, queria ter o poder separado sobre o fato, sobre o tema. Ok? Desde o início. Desde o início. O Heineck fala muito claro isso nos livros dele. Então, a primeira coisa importante que vocês têm que saber em todo relatório militar. Isso é muito importante. Tudo o que a Força Aérea sabe, o Exército sabe, os soldados sabem, é exatamente o que vocês sabem. Eles não sabem absolutamente nada do que todos nós sabemos. Eu não falei qual que é esse primeiro fenômeno, é um fenômeno mundial. Em primeiro lugar, muitos indivíduos aqui no Brasil foram abduzidos, foram para dentro da espaçonave, andar de escovador, conversaram com o ET, Mini Bianca ficou conversando com os ETs. Aí eu pergunto, algum militar americano foi abduzido? Algum militar americano entrou e conversou com algum ET diretamente? Não. Porque a política dos ETs eu sei qual que é. A política dos ETs era chamar a atenção para o fenômeno, para a presença extraterrestre, mas jamais dar qualquer informação objetiva e direta para qualquer autoridade desse planeta, porque seria intervenção. Seria uma intervenção direta, os ETs não estavam programando uma intervenção direta. Ou seja, diante dos ETs você tem que entender o seguinte: todo ser humano tem os mesmos direitos perante eles. Jamais eles farão um contato fechado para um grupo de militares independente do resto do mundo. Então, tudo o que o mundo vai saber é isso. Não tem nenhuma autoridade nesse planeta que sabe mais. Isso ele falando para mim. Certo? Então é muito importante que vocês entendam isso. Eles têm um senso de justiça tão grande, que jamais ele pegaria um bando de militar, um bando de conchavo, um bando de negro, matou gente em todo quanto é lugar na Segunda Guerra Mundial, né? Fez a maior carnificina na Segunda Guerra Mundial, generais que organizaram o dia D. Você não tem noção quanta gente ele não mandou para a morte,
sabendo que aquela merda não ia dar certo. Né? Imagine você planejar uma invasão, né? E os alemães já sabiam que os americanos iam fazer uma invasão, não sabia onde, mas eles protegeram todas as cabeças de praia dele lá da Normandia. Imagine você pegar uma praia, ó, presta atenção. Quem assistiu o Dia D sabe disso. O Soldado Ryan, vocês assistiram, é aquela lá. Existe 100 uns 70, 100 metros de praia e depois lá um paredão de rocha de mais de 100 metros de altura. Certo? Todas essas cabeças de praia, os caras meteram bunker com metralhadora, com canhão ali. E a praia, eu acho que cada 10 centímetros tinha uma mina terrestre. Entra. Aí os generais americanos pegam os primeiros tontos, a Força Aérea Aliada, todo mundo pega os primeiros tontos, vai lá você primeiro, tá? Vai correndo você primeiro na praia. Seu objetivo é subir, passar por cima e entrar. Eu quero ver você cumprir nessa ordem. É muito simples, vai o general primeiro. Vai ser o primeiro na fila, vai lá. Estourar as primeiras minas que tem lá. Você não tem noção da carnificina. E outra, imagina o nego entrando na praia, saindo daqueles carros, nego com metralhadora lá de cima. Só varrendo todo mundo. E os caras dentro daqueles bunkers lá, que você não atira, não acerta nunca nos caras. Pode jogar bomba dos navios. Teve uma turma, né, que pulou de paraquedas atrás das linhas inimigas. Esse era melhor, tinha que descer todo mundo de paraquedas lá. Mas não tinha quantidade suficiente, né? Certo. E ainda o Hitler fez uma cagada, né? Na verdade era o Rommel, né? O general Rommel que fez toda a proteção, né? Ele fez a cagada. Ele fez uma cagada porque os americanos, os ingleses, sabe o que eles fizeram? Eles foram filha das putas também, né? Não tinha satélite, não tinha nada naquela época, né? Eles construíram um exército inteiro de papelão. Sabe o que construiu um exército inteiro de papelão? Tanque de guerra, carro de combate, tudo falso, tudo de papelão. E colocaram tudo isso em Calais, lá na frente, para mostrar que a invasão seria em Calais. E na verdade, então eles deslocou todo o exército dele para aquela região, os alemães, que já não tinha muito, né? Estava no fim da guerra, tá? Os alemães já tinham perdido muitos soldados na frente russa, todo aquele negócio, né? Quem acha que você teve essa ideia? Os generais americanos, uns caras lá fodidos. Inglês junto com os ingleses. E aí a invasão foi na Normandia. Aí não tinha muita proteção. Tinha uma proteção, mas não era tanta. Né? Até de deslocar o exército para cá depois, demorou, os caras conseguiram invadir. Mas, me pergunte, quantos homens morreram na praia? Então, esses caras que depois, né, os ETs vão dar um disco voador de presente, né, vão dar um contato só para vocês. Meu filho, vocês não conhecem a justiça divina. Vocês não conhecem quem são esses ETs. É óbvio que toda essa informação é falsa. Então, devido à própria bomba atômica, os ETs nunca olhou com bons olhos essas autoridades que tinham bomba atômica na mão. Eles vieram para confrontar esses caras. Não vieram para fazer conluio, não vieram para fazer, vamos juntar aí e tal, sabe? Mas de jeito nenhum. Todo mundo lá de cima, né, odeia isso, que não pode nem ver essas porra na frente. Tá? Bom, então, tudo o que nós sabemos porque quando a Força Aérea Brasileira abriu os arquivos dela e mandou para nós, não tinha nada demais, já sabia tudo aquela merda lá.